um projeto chamado Aura de engajamento comunitário para monitorar e participar. Muito obrigado, caro internauta, por mais uma vez escolher assistir este ciclo de entrevistas. Eu sou Tomás Castelo Armando, que tenho vindo a conduzir entrevistas sobre o programa AONA para percebermos como é que este programa está a ser conduzido, que resultados está a colher e quais são as lições que nós podemos aprender deste programa. Então, mais uma vez, hoje tenho a doutora Natasha, que já muitos que assistiram a este programa já conhecem. Hoje eu vou dar a ela a ocasião, não para apresentar-se, mas já para apresentar o programa. Então, doutora Natasha, pode nos falar um pouco, só para lembrar aos internautas que são novos e saber o que é isso do programa AONA, em poucas palavras. Muitíssimo obrigada pelo convite. Falar do programa AONA é falar de um programa de engajamento do cidadão para a monitoria dos programas de governação municipal na região norte, financiado pela União Europeia. É um programa que está sendo implementado pela ORFAD, que é a Organização para a Promoção da Paz e Desenvolvimento Humanitário, em consórcio com a Associação Comunitária Mukwapa, e tem duração de 3 anos. Muito obrigado. Como nós sabemos, essas são notas introdutórias do que é este programa, a ONA. E nesta edição do ciclo de entrevistas que estamos a conduzir, vamos falar especificamente sobre como é o funcionamento dos espaços de participação formais nas autarquias onde a organização fez o estudo de base, e nós queremos que a doutora Natasha debruce, fale-nos com profundidade cada um dos espaços. Na edição anterior, falou-nos de alguns espaços, nomeadamente das audiências, do provedor municipal, da presidência aberta, do observatório municipal, falou-nos da planificação participativa, falou do orçamento participativo, também falou do conselho consultivo, falou das sessões do conselho municipal, falou das comissões de serviço da Assembleia e falou-nos da Assembleia Geral. E finalmente falou um pouco sobre as eleições como sendo os espaços previstos pela lei, né, em Moçambique, sobre a participação que o cidadão tem no seu município, intervir, em contribuir ou em participar nas atividades do município. Nesta edição, eu gostaria que a doutora Natasha falasse-nos com mais detalhes para sabermos como é que estes espaços funcionam. O que é que a lei diz, por exemplo, sobre o funcionamento da Assembleia Municipal. Depois, vai nos falar como é que funcionam as comissões de serviços da Assembleia, que é para a gente saber como é que essas coisas funcionam e se nós pudermos participar, como podemos participar desses espaços. Então, começando pela Assembleia Municipal, como é que ela funciona? As Assembleias Municipais funcionam nas autarquias primeiro, ou seja, temos o Conselho Municipal, mas também temos as Assembleias Municipais. E importa referir que as Assembleias Municipais têm um papel muito importante, porque são elas que no final do dia deliberam as atividades que são provenientes do Conselho Municipal e também fiscalizam, ou seja, tudo aquilo que é aprovado no final do dia, quem passa a fiscalizar é mesmo a Assembleia Municipal. Quem é que participa na Assembleia Municipal? E estas assembleias são realizadas com a participação, em parte, do próprio Conselho Municipal, dos membros do Conselho Municipal, das bancadas existentes na Assembleia Municipal, das comissões existentes no Conselho Municipal, mas também existe um espaço aberto para que a sociedade civil, ou seja, o munícipe, as organizações de base comunitária também possam fazer parte destas assembleias, no sentido também de perceberem, ou seja, fazer um acompanhamento daquelas que são as atividades previstas pelo município e que a Assembleia posteriormente passará a fiscalizar. Ok. Um cidadão, assim como o Tomás Castelo Armando, eu posso participar nestas sessões? Pode sim participar, como disse anteriormente, as assembleias municipais permitem que
o cidadão possa fazer parte. Isto é por lei e, apesar, existem procedimentos que devem ser seguidos. Ou seja, o cidadão deve fazer um requerimento a pedido para que possa fazer parte destas assembleias. A quem dirige este requerimento? Este requerimento é dirigido à própria direção das assembleias autárquicas, assembleias municipais. Ou seja, mas aí, ao escrever... É mesmo, se tivermos um presidente... O senhor presidente. Exatamente. Da assembleia ou do município? É presidente da assembleia municipal. Então, Ok. é um requerimento que cada cidadão pode fazer. E um dado importante é que, ao longo da implementação do nosso programa, as assembleias são divulgadas pelas rádios, quando é que vão ser realizadas. E qual é a periodicidade das assembleias municipais? Primeiro, nós temos que saber que existem assembleias ordinárias, existem assembleias extraordinárias. Ou seja, as ordinárias são aquelas que acontecem de forma regular e as extraordinárias são aquelas que, havendo necessidade. Exatamente, havendo necessidade, podem ser realizadas. Mas qual é a periodicidade? De princípio, são trimestralmente que essas assembleias são realizadas, neste caso as ordinárias, e as extraordinárias sempre sempre é por necessidade. Exatamente. Muito obrigado, doutora Natasha. Eu espero que o nosso internauta esteja ali a aprender da maneira como também estou a aprender. Em seguida, eu queria também que falasse um pouco sobre as comissões de serviços da Assembleia e as sessões do Conselho Municipal. Porque parece que esses dois espaços de diálogo podem ser confundidos. Pode nos falar da diferença e das semelhanças destes dois espaços de participação? Realmente pode existir esta confusão, Sim. Porque as sessões de comissão da Assembleia, muitas das vezes, se não sempre, são centralizadas nos serviços existentes ao nível do município. Ou seja, as sessões de comissão da Assembleia dependem em partes daquelas discussões que são provenientes das sessões do Conselho Municipal. Ou seja, tecnicamente falando, as sessões do Conselho Municipal são aquelas sessões que são feitas através da presença das variações, da direção no seu todo do Conselho Municipal, e é de lá onde são identificados os problemas que posteriormente são apresentados às comissões das assembleias, e estas comissões vão discutindo até onde puderem. Se for possível corrigir-se, vai-se corrigir. Se não for possível, aí submete-se à Assembleia. Exatamente. Podemos dar um exemplo concreto de um problema baseado no serviço, né? Como, por exemplo, de água, de educação, de saneamento. Como é que sairia das sessões do Conselho Municipal para as comissões e das comissões para a Assembleia? Como é que seria esse processo? Neste caso, teríamos o debate do lado do Conselho Municipal, onde, por exemplo, a direção, ou seja, a variação de saneamento, poderia identificar este problema ao nível de uma certa comunidade e, posteriormente, movimentava este problema dentro da comissão. Como disse, as comissões são ligadas aos serviços e levaria-se a uma comissão específica ligada a saneamento do meio, por exemplo, e esta comissão poderia avaliar até onde vai o nível deste problema. Caso queira alguma intervenção, através desta comissão específica poderia-se dar ou desenhar-se o plano de intervenção. Se assim for possível, poderia-se resolver o problema. Caso não, a Assembleia posteriormente teria que sentar, reunir, para tentar verificar quais seriam os possíveis meios ou mecanismos alternativos. E como é que funciona o Conselho Consultivo? O Conselho Consultivo são reuniões de consulta, são reuniões de aconselhamento, onde nós temos um encontro entre o munícipe e o seu dirigente, ou seja, o seu edil, o seu presidente do município, e as variações existentes ao nível do Conselho Municipal. Então, e do lado do município... Qual é a diferença né, entre o Conselho Consultivo e a Presidência Aberta? Porque também, me parece, na edição anterior, falou-me da Presidência Aberta sendo uma reunião, um encontro público, em que o edil tem a oportunidade de responder questões, de conversar com o povo no geral. Mas também o Conselho Consultivo está a dizer aqui que é uma reunião de consulta em que o munícipe tem a ocasião de estar com o seu dirigente. Então, qual a diferença entre esses dois espaços?
A grande diferença, apesar as duas são públicas, é que as audiências muitas das vezes são centralizadas. As presidências, neste caso. Okay. As presidências muitas das vezes são centralizadas, por exemplo, numa certa comunidade. Okay. No entanto, as reuniões do Conselho Consultivo associam-se a todas as localidades existentes. Tanto é que esta reunião pode ser feita, por exemplo, num espaço maior, onde anteriormente elabora-se algumas cartas para convidar, por exemplo, os secretários dos bairros, os líderes. Quer dizer, o Conselho Consultivo é participado por munícipes representados em todos os bairros, no caso. Tem esta vantagem. Ok. Ao passo que a presidência, ela acontece numa comunidade, né? E o presidente vai conversar com aquela comunidade ou então com o munícipe daquela comunidade. Exatamente. Excelente. O Conselho Consultivo, ele é composto por representantes de todos os segmentos sociais, de todos os bairros, no caso. E nós sabemos que quem vai ao Conselho Consultivo é um líder, alguém que representa ou alguém que pertence a um segmento, se é estudante, se é talvez médico, talvez agente da segurança e de outras áreas. Eu quero saber como é que eu me revejo lá no Conselho Consultivo. Primeiro temos que entender que a planificação participativa surge de consultas, né, em que o município vai até a comunidade, apresenta o seu plano e estes cidadãos, esses munícipes vão também apresentando as suas propostas, o que é que pode passar, o que é que não pode passar, o que é que passa como prioridade, o que é que não é prioridade. E isto, de uma certa maneira, acaba abrindo espaço que existe este diálogo, esta interação, acima de tudo, entre o edil e as suas comunidades. E, como disse, também temos a questão do Conselho Consultivo, que são sessões frequentes de consulta, sessões frequentes de aconselhamento, em que no final do dia temos representantes das comunidades que vão defender os interesses coletivos. Então, através dessas consultas, através desses dirigentes, através dessas sessões de audiência, como disse, são vários mecanismos, os passos de participação por lei, vai facilitar com que nós saibamos se as nossas opiniões, as nossas ideias estão a ser implementadas, as nossas ideias estão a ser, como disse, como é que posso me rever, e isso, de uma certa maneira, facilita o processo. Ok, muito obrigado. E mesmo para terminar, eu gostaria que nos falasse do provedor municipal e observatório municipal. O que são estes dois órgãos? E como é que funciona? Como é que funciona o observatório municipal? E como é que funciona o provedor municipal? Se é uma pessoa, se é um conjunto de pessoas, e quais são as qualidades e como é que se tem acesso a esta figura? O provedor municipal e o observatório municipal, no final do dia existe uma relação, digamos assim, em partes de dependência. Porque falar de provedor municipal é falar do ator pelo qual o cidadão pode recorrer para apresentar a sua dificuldade, o seu problema, a sua inquietação, ou seja, tudo aquilo que o cidadão munícipe tiver interesse em ver melhorado. No entanto, que o Observatório Municipal é o olheiro interno do município e também vai facilitando estas sessões frequentes de audiência, essas sessões frequentes do Conselho Consultivo, ou seja, é o observatório mesmo ao nível do município para garantir que todos aqueles espaços de participação estejam a ser implementados, estejam a ser seguidas, estejam a ser funcionais, acima de tudo, para os dois lados. Portanto, eu tenho duas questões, só para terminar mesmo. A primeira questão tem a ver com o provedor de justiça. O provedor municipal. E a municipal. Eu comparo muito com tal. Será que é uma pessoa? É uma pessoa ou é um conjunto de pessoas? O que é isso? Provedor de justiça é alguém do município? É alguém do município, sim, em que o município identifica para ser o elo de ligação entre o munícipe e
o próprio Conselho Municipal. Ok. É um funcionário do município? Funcionário como tal do município, diríamos que é ator responsável de interação. Ou seja, é a pessoa que vai velar pela comunicação, é a pessoa que vai velar pelo diálogo, é a pessoa que vai velar pela resolução dos problemas, ou sobretudo para o processo de governação municipal. Portanto, em parte, é funcionário sim, porque está do lado do Conselho Municipal. Ok, é isso. E aqui no Observatório, a minha segunda questão, é um órgão do município ou da Assembleia Municipal, ou qual é a tutela deste observatório, ou da sociedade civil? É um órgão, na verdade, com uma tutela do lado do Conselho Municipal e também da Assembleia, ou seja, é um observatório que está no Conselho Municipal, mas quem fiscaliza é a Assembleia Municipal. Okay. Porque a Assembleia Municipal é o órgão que fiscaliza no final do dia as atividades. Quem pode fazer parte do Observatório Municipal? Quem pode fazer parte do Observatório Municipal é todo aquele cidadão que, de uma certa maneira, tem influência, tem aceitação, conhece os procedimentos do Conselho Municipal, conhece os procedimentos da Assembleia Municipal e vai avaliar o nível de cumprimento das ações internas versus o Pode município. ser funcionário do município? Imagina, eu trabalho no município, né? Sou técnico de planificação no município. Posso fazer parte do Observatório Municipal? Se existirem condições que este funcionário saiba os procedimentos internos, este funcionário conheça os procedimentos da Assembleia, este funcionário conheça a sensibilidade, acima de tudo, do cidadão, pode fazer parte, sim, como membro do Observatório Municipal. Então, a grande necessidade é que nós conheçamos os procedimentos, conheçamos a lei, conheçamos as nossas comunidades, para que nós não tenhamos aqui, acima de tudo, a questão do conflito de interesse, né? Okay. Então, um dia vamos falar sobre o Observatório Municipal. Me interessou muito. Pode não ser neste ciclo de entrevistas, mas me interessou muito perceber a função e quem participa no Observatório Municipal. Então, muito obrigado, doutora Natasha. Não sei se tem alguma coisa a dizer, últimas palavras desta edição, por favor. Últimas palavras, nós sempre vamos falar da questão do diálogo, sempre vamos falar da questão da interação, aproximação. E falar de espaços de participação é mesmo estar aqui para convidar os cidadãos, convidar os munícipes para que possam visitar a lei, conhecer quais são esses espaços formais, como é que funcionam no verdadeiro sentido, qual é o âmbito, ou seja, convidar a todos os internautas para que possamos acompanhar as dinâmicas, né? Há coisas que vão acontecendo, mas não sabemos como é que acontecem, quais são os procedimentos. Portanto, queremos mais uma vez convidar a todos para que possamos visitar a lei, acima de tudo, e conheçamos os nossos espaços de participação. Muito obrigado, doutora Natasha, e obrigado, caro internauta. Aí ficaram as últimas considerações da nossa participante deste ciclo. Caro internauta, eu sempre quero lembrar que é bom participar neste programa, neste ciclo de entrevistas, fazendo a sua subscrição neste canal. Também pode ativar o sino de notificações para que sempre que há um novo vídeo, seja deste ciclo, seja de outros programas, o caro internauta seja notificado. Muito obrigado, eu sou Tomás Castelo Armando e até a próxima. Um projeto chamado Aura, de engajamento comunitário, para monitorar e participar.